Uma das maiores guerras do continente americano. A guerra que mais matou brasileiros até hoje e o conflito que marcou o começo do fim da monarquia brasileira. Claro, você já sabe que a gente está falando da Guerra do Paraguai, e esse é o assunto desse vídeo. Há uns 20 anos atrás, a explicação para a Guerra do Paraguai era bastante simples. O Paraguai, como não tem saída para o mar, vinha desenvolvendo uma sociedade, um caminho de progresso completamente independente da Inglaterra. E ela, então, insatisfeita, incomodada com esse desenvolvimento paraguaio, teria manipulado o Brasil para arrasar a sociedade paraguaia e dar uma lição a todos os outros países que quisessem tentar imitar esse caminho. A gente vai ver nesse vídeo que essa explicação não se sustenta por inúmeros fatores. Mas para entender a Guerra do Paraguai, a gente tem que voltar bastante no tempo. Tudo começa com uma região que hoje é o Uruguai. Essa é uma área que tinha sido disputada por portugueses e espanhóis e depois por brasileiros e argentinos. Aliás, em 1826 tinha estourado uma guerra entre Brasil e Argentina por essa área, que naquele momento estava na mão de brasileiros e se chamava Cisplatina. A guerra fica indefinida até que a Inglaterra entra e decide acabar com aquele conflito que estava atrapalhando o comércio na região e cria um país independente chamado Uruguai. Só que essa solução não resolveu os problemas do Uruguai, que continuou sendo disputado por brasileiros e argentinos, não mais para conquistar a região, porque nenhum dos dois iria enfrentar uma decisão da Inglaterra, mas tanto o Brasil como a Argentina disputavam ser o país mais influente na política uruguaia. Isso levou a uma crise por volta de 1850, onde a Argentina invadiu o Uruguai para colocar um presidente favorável a ela, e logo depois o Brasil, em resposta, não só invadiu o Uruguai, como também invadiu a Argentina, já estava indo para lá, acabou e passou o rodo de todo mundo, destituindo o presidente argentino e colocando a Argentina numa grande crise. Só que nos anos 60 aparece um outro protagonista para essa história, que é o Paraguai. De fato, o Paraguai vinha numa ditadura já há alguns anos e tentava buscar um caminho de desenvolvimento que não dependesse nem do Brasil nem da Argentina. Os paraguaios vinham tentando, digamos assim, formar uma terceira via no continente sul-americano e vinham buscando se aproximar justamente do Uruguai. O Uruguai, uma parte da sociedade uruguaia, ficava muito insatisfeita de ficar, enfim, oscilando entre a dependência da Argentina e a dependência do Brasil e viu com bons olhos essa aproximação com o Paraguai. Para o Paraguai não só era um aliado interessante, como era a garantia de ter uma saída para o mar, já que o sul do Uruguai tem uma das margens do Rio da Prata, que é o principal rio de navegação e de comércio da América do Sul. Só que quando os paraguaios se aproximam do Uruguai e fortalecem essa união, esse novo governo uruguaio começa, digamos assim, a tentar enfraquecer os laços com o Brasil e tem uma série de medidas e ações que prejudicam os interesses brasileiros no Uruguai, inclusive de brasileiros que moravam no Uruguai e visavam atrapalhar o comércio entre Uruguai e Brasil. O governo brasileiro não viu essa medida com os bons olhos e, assim como tinha interferido num governo uruguaio próximo à Argentina, de novo, diz que não vai aceitar aquele tipo de atitude e invade o Uruguai. Invade o Uruguai, destitui o presidente que estava, enfim, aliado, próximo aos interesses paraguaios e coloca no poder um cara mais de acordo com as relações amistosas com o Brasil. E é essa intervenção que leva à ação paraguaia. O Paraguai declara que não aceita a intervenção brasileira no Uruguai e ataca o Brasil. Ataca o Brasil primeiro no Mato Grosso e depois ruma as suas tropas para o Uruguai para, digamos assim, desfazer a ação brasileira no Uruguai. Só que para isso, para que as tropas paraguaias consigam chegar ao Uruguai, elas têm que passar pela Argentina. E ao invadir a Argentina, coloca também esse outro vizinho contra ela. Ou seja, numa única ação, o Paraguai vai ter que lutar contra 3 países. Contra o Brasil, porque ele invadiu o Brasil, contra a Argentina, porque invadiu a Argentina, e contra o Uruguai, uma vez que, naquele momento, na presidência do Uruguai, havia um presidente colocado pelos brasileiros, ou pelo menos apoiado pelos brasileiros, e que, portanto, lutaria contra a invasão paraguaia. Apesar da
luta do Paraguai contra 3 países que rapidamente constroem uma aliança chamada Tríplice Aliança, o Paraguai começa levando vantagem, até porque o país já vinha se preparando para a guerra já há muito tempo. A ditadura do Solano Lopes, que tinha herdado o cargo, digamos assim, do pai, que tinha instaurado a ditadura, já vinha fortalecendo o exército, buscando equipamentos novos, já vinha, enfim, imaginando que em algum momento, nesse seu projeto de construir uma terceira via na América do Sul, levaria a uma guerra. Então, no primeiro momento, o Paraguai está mais pronto do que os 3 outros países juntos. O Paraguai tem quase que 3 vezes mais soldados do que a Tríplice Aliança combinada. E isso faz com que o Paraguai avance muito no primeiro ano de guerra, não só conseguindo tomar o Mato Grosso, como áreas da Argentina, áreas do Rio Grande do Sul, quase que chegando ao Uruguai. O Brasil é o principal país na virada de jogo, em conseguir fazer a Tríplice Aliança e impedir o avanço uruguaio. E nisso, o crescimento do exército brasileiro é fundamental. O que o Brasil fez para isso foi, primeiro, criar um sistema de incentivo para voluntários, o famoso Voluntários da Pátria. Para quem se voluntariasse na guerra, ao fim do conflito ele ganharia um pedaço de terra, no momento em que estava muito difícil para alguém, para algum membro das camadas populares, adquirir terra por conta da lei de terras. Então, embora a terra não fosse grande, nem fosse num lugar, digamos assim, muito procurado, era uma oferta bastante razoável. O Voluntários da Pátria até num primeiro momento tem algum resultado, até por conta de uma onda de nacionalismo que toma o Brasil. É a primeira onda de nacionalismo forte no Brasil, porque nós tínhamos sido invadidos por um inimigo externo. Isso levou brasileiros de todos os cantos a se unirem, irem para o fronte. Isso é muito importante na construção de uma identidade nacional, mas essa onda não dura tanto. E aí o governo tem que buscar novas estratégias para crescer o exército. Uma delas foi comprar escravos. Os senhores de terra que quisessem vender os seus escravos para o governo, eles estavam oferecendo um valor até acima do mercado, e para os escravos eles ofereciam a liberdade depois do conflito. Isso vai ser bastante importante, não porque tenham ido tantos escravos assim, mas a percepção do exército em relação àqueles escravos mudou. Eles ficam muito impressionados como os escravos lutaram com empenho, com bravura e demonstravam um certo patriotismo que era inesperado por muitos e que vai ter efeitos depois da guerra. Além disso, havia também estratégias de alistamento forçado. Em alguns lugares, o exército simplesmente cercava pessoas, às vezes até anunciavam alguns eventos, festas e tal, falsas, e quando chegava a hora, o exército cercava as pessoas ali e simplesmente mandavam eles para a Guerra do Paraguai. Tudo isso combinado acaba gerando um fortalecimento do exército brasileiro, que é, sem dúvida nenhuma, o líder e o principal fator para o crescimento da Tríplice Aliança e a virada de jogo. Lá pelo 3º ano de guerra, o Brasil já tinha conseguido, a Tríplice Aliança, mas sobretudo o Brasil, já tinha conseguido expulsar os paraguaios, tanto da Argentina como dos territórios brasileiros. Para muita gente, tinha que acabar o conflito ali. No entanto, Dom Pedro é firme, diz que não vai negociar uma paz com Solano Lopes e obriga o exército brasileiro a invadir o Paraguai, a tomar a capital, a derrubar o Solano Lopes e a prender. E essa é uma fase que vai acabar se estendendo muito mais do que qualquer um imaginava. Isso vai levar à destruição de boa parte do Paraguai, de uma fração muito grande da população paraguaia. Mais ou menos 20% da população paraguaia vai ser morta, sobretudo homens, né, por conta dos conflitos militares, mas também mulheres, também crianças. Vai ser uma grande desgraça para o Paraguai. Uma guerra que, segundo alguns, uma fase da guerra que, segundo alguns, poderia ter sido evitada. Mas no fim, depois de 5 anos de conflito, finalmente, Dom Pedro, que até colocou o seu genro, o Conde D, na liderança das tropas para perseguir o Solano Lopes na floresta numa última fase, quando ele já tinha sido deposto, mas estava escondido para não ser preso, sabendo o que podia acontecer, mas finalmente ele é encontrado por tropas brasileiras, morto, e sua cabeça, enfim, levada de prêmio para o Brasil. A Guerra do Paraguai tem diversas consequências. Para o Paraguai é um divisor de águas. Ali, não que o Paraguai fosse
enfim, uma potência naquele momento. Durante um tempo se achava que o Paraguai vinha de fato desenvolvendo um caminho de progresso, de alfabetização em massa, de, enfim, melhores condições de vida. O que a gente sabe hoje não é verdade, era uma ditadura, ela era brutal, ela não permitia a liberdade de expressão, controlava a imprensa, mas de fato, depois da guerra, o caminho do Paraguai se tornou muito mais complicado. Tanto que os paraguaios chamam essa guerra de a Grande Guerra, porque para eles é um momento decisivo. Para o Brasil, a destruição foi muito menor, embora muita gente tenha morrido, mas as consequências para o Brasil foram também decisivas em outro sentido. Mas isso a gente deixa para outro vídeo.